Algumas vezes nas redes sociais, algumas pessoas pedem indicações de livro. Glauber, por favor, me indique um livro de teologia sistemática, me indique um livro de comentário, algum comentário bíblico, me indique livros de história da igreja. Isso é muito comum nas redes sociais, através do canal. E eu vou sim indicar livros mais pra frente, mas nesse vídeo eu quero falar a respeito de 3 livros que impactaram a minha vida. São 3 livros que, olha, abriram meus olhos para a fé reformada, abriram meus olhos para enxergar o Evangelho como ele deve ser enxergado. E são livros que me fizeram observar naquela época o Evangelho que eu estava seguindo. Então eu quero apresentar a vocês esses 3 livros. São livros que você pode indicar para qualquer pessoa, porque são livros de fácil leitura, de fácil compreensão, nada de complicado. São livros simples e objetivos como o Evangelho deve ser. Então eu quero falar a respeito desse livro aqui, um livro chamado O Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur, tá? Um livro bem popular, bem conhecido. Deixa eu falar como é que eu tive acesso a esse livro, para os irmãos entenderem o contexto e perceber como esse livro foi importante. Eu estava no seminário mais ou menos em 2008 para 2009, e naquela ocasião havia chego um professor do Brasil, um pastor do Brasil, e ele começou a dar aula de grego, e até ele hoje é meu pastor. Naquela época ele começou já a vender livros da editora Fiel, e lá estávamos nós diante de vários livros que ele havia trazido do Brasil para vender para os alunos. Aí então, alguns dos alunos ali começaram a pegar livros e livros, olhar os títulos, e de repente alguém me indica esse livro aqui. Um colega de escola, de classe, me disse: olha, esse livro é muito bom, muito bonito, tal, muito legal, gostoso de ler, eu acho que você deveria ler. Eu confesso que a capa não me chamou atenção, o título tampouco me chamou atenção, mas ele foi muito insistente e eu acabei comprando o livro. Eu digo que esse livro aqui foi o livro que removeu as escamas dos meus olhos para enxergar o Evangelho que Jesus prega. O que John MacArthur mostra nesse livro aqui? John MacArthur pega alguns personagens do Novo Testamento que tiveram encontros com Jesus, e ele mostra como é que Jesus apresentou-se a eles, e John MacArthur mostra como a igreja moderna tem tratado esses problemas. Como a igreja moderna tem lidado com essas problemáticas. Como é que Jesus respondeu à mulher samaritana? Como Jesus respondeu a Nicodemos? Como Jesus respondeu ao jovem rico? E John MacArthur mostra que a maneira como Jesus respondeu é totalmente contrário ao que a igreja moderna tem respondido. As respostas da igreja hoje têm sido totalmente avessas às respostas que Jesus deu àquelas pessoas que foram ao encontro dele. E o que eu pude perceber naquela época? Eu comecei a perceber que o evangelho que eu estava pregando não era o evangelho que Jesus pregou. As respostas que Jesus dava àqueles homens, ou seja, apresentando o evangelho como solução, não eram as respostas que eu estava dando naquela época, eram respostas totalmente distintas das respostas de Jesus. Então John MacArthur faz isso nesse livro. É muito interessante porque ele pega o Evangelho de Jesus, como ele apresentou, como ele com os dilemas os dilemas levantados naquele dia, e ele mostra como a igreja tem respondido, como a igreja tem dado a resposta aos mesmos dilemas, e nós vamos perceber que está totalmente ao contrário. Então eu comecei a ler esse livro, foi um livro que eu fiquei apaixonado, eu li praticamente em 2 dias esse livro aqui, eu devorei o livro, eu gostei muito, e aquilo mudou muito a minha maneira de enxergar, a minha maneira de portar-se na igreja, a minha maneira de ver o evangelho, a minha maneira de fazer discipulado, a minha maneira de evangelizar. Talvez você já leu, e se você ler, você vai achar uma leitura muito simples, mas ainda hoje, quando eu acesso esse livro para algumas pesquisas, para recordar de alguma coisa, é uma mensagem que fala muito, e até hoje é uma mensagem bem impactante. Então eu indico esse livro a você que está começando agora, a você que tem algum amigo que precisa ler alguma coisa, que está afundado no meio neo/pentecostal e precisa perceber a sua cegueira. Esse é um livro interessante para isso, vai ajudar e muito. As pessoas que eu tenho indicado esse livro aqui têm dado um feedback bem interessante do resultado que esse livro tem produzido na vida das pessoas que têm recebido esse livro como presente. Então eu quero indicar esse livro. Aí esse livro
me abriu os olhos. Eu não conhecia John MacArthur, nunca tinha lido um livro dele e, aliás, até então eu não tinha hábito de leitura. E eu li esse livro, me apaixonei por ele. Algum tempo depois, o professor novamente leva uma série de livros lá. Aí eu encontro um livro do mesmo autor, John MacArthur. Como eu já conhecia o autor pela leitura do Evangelho segundo Jesus, eu me arrisquei a comprar esse livro, que também o título não é um título assim que prende, que cativa, que traz a sua atenção. Nossa suficiência em Cristo. Não dá para entender exatamente do que esse livro fala. Bom, mas eu conheci o autor, eu já julguei o outro livro pela capa, pelo título e me arrependi muito. Então o que eu fiz? Comprei. Eu vou comprar e vou ler. É um livro, não é tão grosso quanto o outro. Deu para ler em 2, 3 dias. Foi uma época assim muito impactante na minha vida a leitura desses livros, que eu devorava, assim, tamanho a necessidade que eu sentia de abrir os olhos, de aprender. Então esse foi o segundo livro que eu li que impactou a minha vida, e é o livro do mesmo autor. O que esse livro apresenta aqui? Aqui mesmo na capa ele já dá uma dica para nós. Do que ele trata. Por exemplo, 3 influências letais que minam a sua vida espiritual. Ele vai tratar de 3 influências letais que, na verdade, negam a suficiência de Cristo. E essas 3 verdades que ele apresenta aqui, um é a psicologia, né, mostrando que a psicologia humanista ela tem minado a suficiência de Cristo. Pessoas têm colocado a psicologia no lugar de Cristo para resolver os seus dilemas, para resolver os seus problemas. Uma outra ameaça que ele apresenta aqui é o pragmatismo, aquela ideia de que aquilo que dá resultado aqui é o certo, aquilo que dá resultado, isso deve ser o parâmetro do que é a verdade. E eu estava envolvido numa denominação que era extremamente pragmática, que abraçava cursos, métodos, exatamente por aparentemente produzir resultados. Então, quando eu li essa parte aqui do pragmatismo, eu caí em si e vi o quanto eu era pragmático. Tá? O quanto eu estava equivocado, eu estava minando a suficiência de Cristo através do meu pragmatismo. A terceira ameaça é o misticismo, que está presente em todas as igrejas ditas pentecostais que a gente conhece por aí. Tá? Então, foi um livro que mudou a minha vida, mudou a minha maneira de enxergar, porque me fez olhar para a suficiência de Cristo, mostrar que a Bíblia já nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos. A ferramenta útil e necessária e suficiente já foi entregue em nossas mãos. E MacArthur faz exatamente isso. Ele canaliza as questões à pessoa de Cristo. Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Deus já proveu para nós. Então é um livro que também eu quero indicar. Começou a mudar a minha vida, somando ao Evangelho segundo Jesus. Bom, e o terceiro livro que eu li nessa sequência de história em que meus olhos começaram a se abrir, começando pelo Evangelho segundo Jesus, depois a nossa suficiência em Cristo, que eu li aquilo ali em 2 dias. Então, na outra oportunidade que eu tive de encontrar outros livros, eu fui lá e adquiri mais um livro. Bom, se você já deve saber qual é o autor que eu escolhi novamente. Eu encontrei esse livro aqui do John MacArthur também, né? E como eu já conhecia o autor, já tinha gostado dos livros dele, adquiri esse livro aqui. A princípio eu não quis comprar esse livro aqui, por quê? Porque o título também não me ajudava, né? Eu interpretei errado o título, Com Vergonha do Evangelho, né? Eu pensei que era um livro que falaria de como pregar o Evangelho, de não ter medo de pregar o Evangelho. Eu falei, bom, eu não tinha vergonha disso, eu não tenho medo do Evangelho, eu não tenho vergonha. Eu falei, acho que eu não vou comprar esse livro aqui. Mas, na parte de baixo do livro, tinha um título que parecia estranho àquilo que eu estava pensando. E diz, Quando a Igreja se torna como o mundo. Eu falei, puxa, mas o que quer dizer esse livro aqui? Bom, por via das dúvidas, comprei esse livro. E esse livro aqui foi, assim, a tampa do caixão, né? Aquela última colher, aquela última pá de cal que a gente joga no túmulo, e que fez realmente eu acordar para a vida, acordar para o Evangelho, acordar para a fé reformada. Até então eu era anti-reformado, eu odiava a doutrina reformada, eu odiava os reformadores, eu odiava todo mundo, eu só amava Armínio. E a partir daquele momento em que eu tive contato com esse livro aqui,
Esse livro ele tem como pano de fundo a história de Charles Spurgeon, que foi um grande reformado que a gente conhece, e aqui mostra a vida de Spurgeon. Os artigos são todos tratados, os pontos são tratados em cima de artigos escritos por Charles Spurgeon, e Spurgeon, perto da sua morte, ele começou a escrever alguns artigos intitulados O Declínio. E o que Spurgeon fez? Ele começou a mostrar que a igreja no seu tempo, e principalmente a denominação que ele fazia parte, batista, ela estava começando a descer ladeira abaixo. Por quê? Porque a denominação, no seu tempo, estava abandonando a confessionalidade, e Spurgeon via nisso que era o princípio de um declínio, que a igreja estava começando a descer ladeira abaixo. Então, nesses artigos que ele escreveu a respeito do declínio, ele começou a escrever olhando para o futuro, vendo onde a igreja chegaria se ela continuasse com essa postura. O resultado a gente sabe, infelizmente, a igreja continuou com essa postura, e se você ler o livro, você vai perceber que exatamente aquilo que Spurgeon previu no seu tempo, previu onde a igreja chegaria, é exatamente nesse local que a maioria das igrejas ditas evangélicas, e principalmente a denominação batista, se encontra nos dias de hoje, afundada em pragmatismo, em misticismo, abandonando a suficiência das Sagradas Escrituras. Então foi um livro que eu me apaixonei aqui por Spurgeon, né? Eu conhecia muito pouco, sabia que ele era calvinista, então não gostava muito dele. Havia uns áudios que o Josemar Bessa gravava, eu escutava alguma coisa ou outra ali, mas eu sabia que ele era calvinista, então eu tinha um pouco de receio. Mas quando eu vi a seriedade de Spurgeon em tratar com o problema relacionado à negação das Escrituras, à negação da suficiência de Cristo, à negação de uma fé confessional, quando eu vi a maneira séria como esse homem tratou, e dizem até os estudiosos que esse problema é que lhe trouxe a morte de Spurgeon. Então, eu me apaixonei por Spurgeon, comprei alguns outros livros dele, mas esse livro aqui, ele é bem interessante porque ele vai falar a respeito da vergonha que algumas igrejas têm do evangelho. Parece-nos que em algumas igrejas você pregar o genuíno evangelho traz escândalo. Você pregar o genuíno evangelho traz divisões. Então algumas pessoas têm vergonha do evangelho. O que elas fazem? Então elas adicionam Cristo mais alguma coisa. O evangelho, e dilui ela com mais alguma coisa para que o evangelho se torne doce, para que o evangelho se torne aceitável. As pessoas não gostam de mensagens de repreensão, mas o evangelho, na mensagem do evangelho, está contido a verdade de que todos nós somos pecadores, mas as pessoas não gostam. Então as pessoas fazem o quê? Dilui a mensagem do evangelho, apresentando apenas um lado, a teologia do Saci Pererê, aquela teologia de uma perna só. O evangelho é amor. Jesus morreu porque nos ama, e acaba ocultando a outra verdade de que o evangelho apresenta que somos todos pecadores. Por isso Cristo precisou morrer. Então, a igreja hoje, a maioria das igrejas hoje acaba tendo vergonha do evangelho. Essa é a ideia do livro. Acaba não se apegando à totalidade do evangelho, porque é uma mensagem forte, uma mensagem que realmente exige de nós a entrega total, a seguir a Jesus e entregar a nossa vida totalmente a Ele em obediência. E isso, às vezes, acaba afastando algumas pessoas. Bom, então esses são os 3 livros que eu comecei a ler e comecei a me apaixonar por leitura. Até então, até ler esses 3 livros, as minhas leituras eram apenas por obrigação. No seminário, a gente tinha que ler, eu lia tudo por obrigação, não tinha hábito de leitura, nem tampouco gostava de ler. Mas depois que eu comecei a ler esses 3 livros aqui, depois deles, é lógico que eu li mais 2 ainda do John MacArthur, mas eu não vou falar deles aqui. Eu quero falar só desses 3 aqui que foram assim especiais mesmo, que abriram minha mente, que mudaram minha vida. Mas depois disso eu comecei a ler outros livros, outros autores, comecei a me apaixonar pela leitura, e nos 4 anos de seminário eu fui anticalvinista, eu lutei contra a fé reformada, eu não suportava, eu brigava muito com os pastores. Então quando eu cheguei no 4º ano, eu precisava fazer a minha tese, né, para apresentação do bacharelado. E eu tinha uma outra ideia em mente, já que a gente começa a preparar lá no 2º ano já. E então nesse último ano, que foi o ano que eu li esses livros aqui, como eu li muito, eu li 2, 3 vezes cada livro, assim, porque eu estava assim, sedento pela verdade, por aprender mesmo a verdade. Então eu acabei fazendo a minha tese.
em cima de 5 livros do John MacArthur. Então eu acabei fazendo essa tese e na minha tese, na conclusão da minha tese, ali eu me dobrei às doutrinas da graça, porque eu me afundei no Evangelho, eu me aprofundei nas verdades do Evangelho e eu acabei encontrando a fé reformada, encontrei pessoas que criam no Evangelho como ele deve realmente ser ensinado e ali então eu me tornei reformado. Então esses livros são muito importantes, são queridos na minha vida, são livros que eu indico para todo mundo, porque me fez transitar de um falso evangelho para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essas indicações ajudem você a perceber, né, a enxergar a realidade do evangelho como ele é, e a não ter vergonha do genuíno evangelho. E se você indicar para outras pessoas, eu acredito que também vá ajudá-las a abrir os olhos. Bem, é isso. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou das indicações, compre os livros e indique para outras pessoas. Ok? Valeu!